Hoje eu vou trazer para vocês filmes noir clássicos proibidos dos anos 40 e 50, filmes que trabalham sobre questões polêmicas, sobre a moralidade humana naquela época. São 13 opções para você conhecer e assistir, vocês já sabem como funciona. Vamos lá! Eu sou o R.R. Bico, você está no Clássicos de Hobby, o segredo das joias de Asphalt Jungle, em seu título original. Abre o vídeo de hoje, obra dirigida por John Huston, nome lendário, e esse filme em questão é um dos melhores que você pode encontrar dentro de sua enorme filmografia. É sobre um sujeito lá de 50, 60 anos que acabou de sair da prisão. Ele é especialista em aplicar golpes, ele quer aplicar um último grande golpe, está recrutando novas pessoas. O golpe ali é em alto padrão. Nós vamos ter o antes, o durante e um pouquinho do depois desse grande golpe. Sterling Hayden como protagonista, ator fantástico. Eu vou trazer outras duas opções dentro dessa lista com seu vozeirão tradicional. É interessante, né, que no gênero de noir o ator deveria ser alto, bonitão e com vozeirão, e o maior astro noir foge completamente a todas essas características, que é o Humphrey Bogart, né, que é baixinho, não é bonito e tem uma voz normal. Mas enfim, tem até vídeo sobre o Humphrey Bogart aqui no canal. Tem a Marilyn Monroe como coadjuvante, uma pequena ponta. Filme extraordinário, um dos melhores filmes sobre roubos a bancos que você vai encontrar dentro de toda a história do terror. Você não consegue nem mesmo respirar com essa trama que vai se movendo, todos os detalhes desde o processo que ele está recrutando novas pessoas até a elaboração de um plano, o que cada um vai fazer, e claro, o depois, aquele fatalismo tradicional do noir aparecendo em tela. Obra irretocável, obra-prima suprema do iniciozinho dos anos 50. A Morte num Beijo. Essa obra aqui é do Robert Aldrich. É um filme noir misturado com sci-fi, em uma trama de mortes. Tem essa caixa misteriosa. Somente assistindo para você ter um pequeno esboço, para você tentar absorver parte dessa história fabulosa. O destaque, evidentemente, é para a sequência inicial nessa estrada e para a sequência final envolvendo essa caixa. Um noir que eu incluí nessa lista de filmes proibidos porque ele foge completamente às construções padrão da época dentro desse subgênero, né, que o noir é um gênero, de tantas são as opções diversas, e é o finalzinho, né, reta final do período clássico desse gênero, que eu sou completamente fanático. A Morte Espera no 322 Pushover, em seu título original. Fred MacMurray retorna até o mundo noir depois de Pacto de Sangue. Ele fez também algumas opções B. Aqui é um filme A, que é um filme pipoca mesmo dentro do gênero, sobre esse tenente, esse policial que tem a missão de espionar a namorada de um possível assaltante. O problema é que ele vai se apaixonar por essa jovem, interpretada pela Kim Novak. Vai formar um vínculo tóxico que somente trabalhará por destruir a vida de todos os envolvidos. Pushover, ele lembra bastante Janela Indiscreta, na questão do personagem estar espionando a vida alheia, mesmo que nessa questão aqui ele esteja um trabalho policial, né? O Fred MacMurray, aquele ator mais calmo, mais tranquilo, sem alterar muito o tom de voz, ele vai nos conduzindo pela história. Eu gosto bastante desse filme, eu gosto da utilização do preto e branco, como ele corrobora perfeitamente ao que a história está sendo contada. Uma grande obra, obscura, dentro dos anos 50, eu coloquei nessa lista por esse romance proibido. A Morte Misteriosa, a história desse homem louco, completamente insano, numa ronda de crimes por sua cidade. Ele está fugindo, ele vai pegar carona com pessoas do bem e vai aterrorizar a vida dessas pessoas. Um filme noir B, The Devil Comes Arrive, em seu título original. Ele é a obra que é mencionada por Quentin Tarantino. O protagonista desse filme é o Lawrence Tierney, né, o maior brutamontes, o maior bad boy da história de Hollywood. E o Lawrence Tierney trabalhou com o Tarantino em Cães de Aluguel. O Tarantino teve uma experiência horrorosa e ele fala que o personagem do Tierney nesse filme, esse psicopata, retrata exatamente o que é o Lawrence Tierney na vida real. Filme B com 60, 70 minutinhos, não tem ponto de parada, ação atrás de ação, a gente não consegue descansar com os eventos da história, que está sempre mudando, sempre alterando o foco. O Lawrence Tierney em casa, porque eu concordo com o Tarantino, né, ninguém tem histórias positivas para contar sobre esse ator. É um ator que eu adoro, porque eu sei separar muito bem, né, a persona nas telas, né, em filmes, profissional, da pessoa que ele foi atrás das telas, terrível, envolvida até em casos criminais de assassinato, homicídios. Então,
Um dos meus filmes favoritos com esse ator, que teve uma carreira bem curta por conta disso, né? A carreira curta eu digo no auge, né? No auge do noir, por conta dessa fama de brigar em bares aqui. Um filme um road movie na verdade, né? Então aquele road thriller noir. Um Homem nas Trevas, filme noir B, 60, 70 minutinhos, sobre esse homem, interpretado pelo Edmund O'Brien, um criminoso. Ele ficou entre a vida e a morte, passou por um experimento que vai dar a ele um outro rosto, vai ser posto em liberdade, só que ele tem amnésia, ele não se lembra de nada, e mais do que isso, antigos rivais querem a sua cabeça, ele vai lutar em um jogo meio às escuras pela sobrevivência. O destaque dentro desses 60, 70 minutinhos é a sequência final, dentro desse parque de diversões, sequências em montanha-russas, inesquecível. O período ali, o finalzinho do auge do Edmund O'Brien, mesmo que esse seja um filme B, foi o mesmo ano que ele fez The Hitchhiker, né? Um dos maiores filmes dos anos 50, com a direção da Ida Lupino. Eu gosto bastante desse ator, e depois ele infelizmente foi caminhar para papéis secundários, até sua derrocada ali nos anos 70, fazendo filmes para a televisão. Noite Inovitável, mais uma palavra que a gente aprende nesse vídeo, eu pelo menos aprendi. The Big Night, em seu título original, o filme do Joseph Losey, grande diretor. É sobre esse garoto, 18, 19 anos, ele vê seu pai ser espancado por um criminoso, e é nessa bela noite, durante essa única noite, ele quer vingança e vai sair atrás como se fosse um louco, atrás desse outro homem. Ele não sabe exatamente a identidade daquele sujeito, então ele inicia um processo investigativo. Noite Inovidável, tem seus furos no roteiro, tem seus probleminhas, tem seu protagonista que foge completamente, por isso que eu incluí nessa lista a estrutura de um filme noir. Eu diria que é uma mistura de um filme noir com aquele Rebel Without a Case. Lembra aquele filme com James Dean? Esqueci o título em português, por isso que eu tô citando o título em inglês. É uma mistura desses dois filmes, desses dois gêneros, né? Acaba resultando numa coisa interessante, embora não seja, como eu disse, um filme perfeito. É uma obra curiosa do início dos anos 50. O Grande Golpe, hora de obra-prima, filme popular do Kubrick, talvez o melhor filme do Kubrick nos anos 50, e a mesma estrutura, exatamente a mesma estrutura de O Segredo das Joias. O antes, o durante e o depois de um grande roubo. O diferencial aqui é que esse aqui é a base de pedradas, não faz concessões ao retratar a vida do criminoso e como o criminoso se move e qual o destino dessas pessoas. Sterling Hayden, novamente como um dos protagonistas, e uma obra irretocável, tanto no seu campo de história quanto no seu campo visual, a construção de cada cena, dos cenários, dos objetos inseridos, a tensão, como Kubrick consegue trazê-la, principalmente na sequência dentro dessa pista de cavalos, né, que eles estão roubando. Filme inesquecível, se pudesse fazer um top 10, top 15 de filmes no ar, The Killing com certeza estaria ali. Agora é o seguinte, eu vou trazer para vocês uma dobradinha do John Garfield. A Força do Mal, a primeira delas é sobre esse homem, esses irmãos, né, na verdade, ambos estão no caminho do crime. Um está operando uma indústria meio ilegal, mas ele não se insere com mafiosos. Esse outro irmão, interpretado pelo John Garfield, ele é mais ganancioso, ele está em ascensão em sua vida dentro do crime, e ele sabe que o irmão vai encontrar um destino cruel, e ele está tentando salvar a pele do irmão, fazer com que ele inclusive ganhe mais dinheiro, só que o irmão quer se manter íntegro ao que ele acredita. É toda essa parafernália e destinos cruéis, um filme triste que não oferece muitas recompensas tanto aos personagens quanto ao próprio espectador. Tem um romance que surge entre o John Garfield e uma secretária do seu irmão também, que dá um pouquinho tons mais leves à obra, mas é aquele filme que você não vai sair sorrindo da exibição, né, no cinema não, que ele, infelizmente nós não temos a oportunidade de vê-lo em grandes telas, mas beira aí a alcunha de uma obra-prima, e o John Garfield em uma atuação menor, abrindo espaço para a grande história, diferentemente do filme que eu vou trazer daqui a pouco. Redenção Sangrenta. Aqui sim, o John Garfield, como todo o charme da obra, chutando traseiros à base de pedradas, é sobre esse pescador, uma espécie de pescador, tem seu barquinho, tem a sua esposa, a sua família, só que ele está em graves problemas financeiros que estão arruinando, na verdade, a sua vida. Ele é um grande moralista, né, sempre íntegro aos seus valores, até que ele recebe uma proposta ali no campo do ilegal e vai aceitar para tentar angariar dinheiro. A brincadeira aqui do título original, né, The Breaking Point, que é o ponto em que ele quebra com a realidade, em que ele fala, não, chega, né, tô fazendo tudo certinho e as coisas não estão funcionando para mim, eu vou meio que... É como se ele ceifasse a própria vida nesse golpe, que ele sabe que não vai dar certo, mas mesmo assim ele quer se livrar da existência. A direção do Michael Curtiz, e um dos filmes mais potentes do John Garfield, da forma como nós
estamos acostumados, filme que não faz concessões ao retratar o declínio moral de uma pessoa, o que o dinheiro faz a uma pessoa, a falta do dinheiro faz a uma família, e impecável, obra-prima, não só na sua trama, sua trama super forte, né, bem triste até, mas também sua construção visual nas cenas em questão dentro desse barco, que é onde a ação realmente vai acontecer. John Garfield, adoro o John Garfield, foi um ator que eu aprendi a amar com o passar do tempo, não era assim quando eu o conheci pela primeira vez, os primeiros filmes que ele fez. Eu acabei, mesmo aquele, como que chama aquele O Destino Bate à Sua Porta, que eu citei até em outro formato, né, de vídeo. Enfim, John Garfield, ator fabuloso, né, foi vítima da censura, né, do marcatismo no início dos anos 50 e morreu cedo, né, morreu infelizmente, nos deixou aí sem ter a possibilidade de ver mais desse grande diretor, desse grande ator. Os Valentões, um mecânico desajustado, ele é baixinho, tem uma cicatriz no rosto, ele vai ser alvo de um jogo de enganação, ele é muito bom no que ele faz, uma mulher vai fingir estar apaixonada por ele, simplesmente para corromper a sua essência, para fazer com que ele trabalhe junto com sua gangue num grande golpe. Essa é a trama do filme. O antagonista em questão é interpretado pelo Kevin McCarthy, uma performance diabólica, o Mickey Rooney, uma performance diferente das quais nós estamos acostumados aqui dentro do Noir. Triste pra caramba esse filme, porque a gente sente raiva do que nós estamos vendo, a gente sente a tristeza do personagem conforme ele vai se dando conta em qual jogo ele está inserido. O último terço é quando nós vamos estar diante de um jogo de vingança, né, com o personagem indo atrás do que é seu por direito, só que essa vingança vai ser consumada de uma forma diferente da qual nós estamos pensando. Essa surpresa é interessante ver em tela também. Um grande filme, né, embora se prepare bem, porque ele vai te deixar para baixo pra caramba. No Silêncio de uma Cidade, Fritz Lang à frente da direção, nesse noir aí mais tardio, Dana Andrews como protagonista, uma trama dupla, né? Tem um serial killer que está aterrorizando aquela cidade, e tem o jornalismo, né? Os bastidores do jornalismo, com esse jornalista tentando salvar seu emprego, salvar a vida de um emprego de uma moça, mesmo daquela editorial, e as tramas vão convergir em determinado ponto da história. O Fritz Lang, né? Um tradicional, eu até hoje não consegui assistir um filme ruim do Fritz Lang, ele só traz coisa boa, e tem uma experiência pessoal que eu tive, conforme o Dana Andrews é um ator que eu amo, eu estava assistindo esse filme e uma fagulha se acendendo no meu cérebro, eu falei, o Dana Andrews tá meio estranho, né, ele parece estar meio divertido, meio pra cima, parece que tá bêbado. Esse pensamento se dissipou rapidamente, falei, não, Dana Andrews é um ator sério. Eu fui ler os bastidores algum tempo depois, eu descobri, o Dana Andrews falou, anos depois, que ele fez toda a produção desse filme, ele fez embaixo de muito álcool, ele estava bêbado durante toda a produção. Então tem esse detalhe aí curioso do Dana Andrews, ator, baita ator, fez drama, noir, faroeste, atirou pra tudo quanto é lado do terror, ator muito bom, também com seu vozeirão, bonitão, né, galã tradicional da época do cinema clássico. Fúria Assassina, último exemplar, com a presença do Sterling Hayden. Qualquer detalhe que eu traga pra vocês sobre a trama poderia ser um spoiler, tudo você tem que ter acesso pela primeira vez, descobrindo por conta própria. Eu diria o quê? Tem mulher fatal, tem fuga, tem detetives amorais que não se preocupam muito com a lei, tudo isso vai converger numa grande história, num grande noir, que poderia ser um filme de ação, poderia ser um filme de crime, de máfia. Ele vai alterando gêneros, né? Uma grande performance do nosso querido Sterling Hayden, e aquela história, né? Não deixa a gente nem mesmo respirar com os eventos que estão pipocando à nossa frente. Os Quatro Desconhecidos, obra dirigida pelo Phil Carson, é sobre um grande golpe executado para angariar dinheiro. O pessoal foge, só que esse homem que estava entregando flores é implicado, ele não tem nada a ver com o crime, ele é implicado como um dos responsáveis, ele vai limpar o seu nome, vai ser posto em liberdade, só que ele tem algo a mais na cabeça, ele quer vingança, ele quer a identidade, como o título em português sugere, dos quatro responsáveis por esse crime, ou seja, uma trama investigativa. Ele vai de ponto A a ponto B, a ponto C, até chegar no grande mandante desse crime, e cada ponto que ele vai se inserindo é uma nova história, uma nova trama, um novo jogo de investigação, novos personagens. Isso que é fascinante nesse filme, sempre novos pontos para a gente investigar. Filmaço, né? Tem uma popularidade média, eu recomendo que vocês procurem por ele. Eu coloquei nessa lista de filmes proibidos, porque é um homem comum querendo vingança. Ele não está satisfeito simplesmente por ter seu nome limpo ali na lei. Ele quer mais, ele quer pegar os responsáveis por esse desgosto em sua jornada.
Mais um vídeo que chega ao final. Muito obrigado por ter me aturado até aqui. Aqui ao lado, duas opções para você continuar dentro do mesmo tema, assistindo e maratonando o nosso canal.